Olha, o clima esquentou em Brasília esses dias, hein? Bastante. Muita atenção. Pois é. Um governo sofre uma derrota daquelas no Congresso e a resposta vem, assim, quase na hora. Uhum. O gatilho, pelo que parece, foi a queda de uma medida provisória, né? Uma MP que era bem importante para a equipe econômica. Exatamente. Considerada a chave. E é essa resposta que a gente vai tentar entender melhor hoje. Essa reação do Palácio do Planalto, depois que a MP lá das alternativas para o IOF, bom, não passou na Câmara. Certo. As notícias que estão circulando, a gente viu na Carta Capital, Terra, Tribuna do Norte, falam em exonerações, né, de gente indicada por deputados que votaram contra o governo. Isso. Cargos importantes, né? Exato, e para completar o cenário, a gente tem dados de popularidade via Datafolha e Reuters e também como funciona o Congresso lá do portal da Câmara. Um quadro complexo. Muito. Então a nossa ideia aqui é desvendar essa história, entender o que rolou, a dinâmica política por trás, especialmente essa relação com o Centrão, que nunca é simples, Nunca. e pensar nas consequências, né? O que essa tática pode significar para a governabilidade. Ok, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Vamos. Para a gente começar, vamos direto pro estopim, né? A derrota da MP. O fato gerador. Isso, essa medida provisória que, bom, vale lembrar, tem força de lei na hora, mas precisa do Congresso para valer mesmo. Ela queria evitar um aumento do IOF, aquele imposto chato sobre crédito, câmbio. Sim, o imposto sobre operações financeiras. Esse mesmo. E aí ela foi retirada ou rejeitada na Câmara. A Carta Capital até trouxe o placar, né? Trouxe. Foi 251 votos para rejeitar. Isso, 251 contra 193 para manter. Esse placar aí, 251 a 193, é onde a briga começou mesmo. Aí acendeu o alerta no Planalto. Total. E a resposta do governo, pelo que o Terra e a Tribuna do Norte estão dizendo, não foi nada. Discreta. Uhum. Parece que fizeram um mapeamento mesmo, sabe? Quem votou como, e aí começou uma onda de exonerações. Gente em estatal, superintendência regional, vice-presidência de banco público, tipo a Caixa. Até IFAM, Correios, órgãos com peso simbólico, né? Exato. IFAM, que cuida do patrimônio, Correios. O critério parece claro. O padrinho político votou contra o governo naquela MP, então tá fora. E essa movimentação toda, claro, gerou barulho. Reação quase que imediata. Imagino. A Carta Capital mostrou isso bem. Líderes do Centrão, deputados que se sentiram atingidos, vieram a público, né? Classificaram como retaliação política, pura e simples. Direto ao ponto. Sem meias palavras. E isso, claro, já cria um clima, um desgaste ali na relação com o Planalto. Fora o que já aconteceu, né? O que se fala nos bastidores é que o governo está avaliando ir mais fundo. Pegar cargos de segundo, terceiro escalão. Mirando mais ainda. Exato. Mirando justamente onde esses deputados dissidentes, como eles chamam, têm mais influência. Entendi. E é importante a gente colocar essa troca de farpas toda num contexto maior, né? Como é que tá a popularidade do governo agora? Fundamental. Teve uma pesquisa Datafolha recente, acho que de setembro de 2025, que a Reuters divulgou. Deu uma melhorada, né? Deu um respiro, sim. Chegou a 33% de avaliação positiva. Foi o melhor número do ano. Melhorou bem se a gente pensar que antes estava ali entre 24% e 28%. Exatamente. Uma recuperação notável nesse sentido, mas 33% ainda não é aquela maravilha, né? O cenário continua instável. não é. Definitivamente não é uma margem confortável. Ainda é um terreno, digamos, movediço. A popularidade ajuda, claro, mas No Congresso a conta é outra. a conta é outra. E aí não tem como fugir. O Centrão. É impossível discutir governabilidade no Brasil sem falar deles. É verdade. Não é um partido único, né? É aquele bloco de partidos muito pragmáticos. O que move ali é mais o interesse regional, acesso à verba, a cargos, do que uma linha ideológica fechada. E eles são muitos, né? Gigantes. Na Câmara são 513 deputados no total.
Para passar uma MP, uma lei comum, precisa de maioria simples, 257 votos. O Centrão, sozinho ou em composição, quase sempre decide o jogo. E o histórico mostra isso, O né? histórico mostra. Dados do portal da Câmara, análises tipo as do Poder 360, governo de qualquer lado precisou negociar com eles. Precisou e precisa. É a realidade da nossa política. E é aí que a coisa complica. Essa estratégia de retaliar, de exonerar quem votou contra, pode parecer, sei lá, uma demonstração de força, né? Um jeito de falar aqui quem manda sou eu. Tem essa leitura. Mas, será que isso não vira contra o próprio governo? É o risco do famoso tiro no pé. Exatamente aí o ponto crítico, o nó da questão. Os riscos são vários e eles meio que se conectam. Quais seriam os principais? Olha, o primeiro, talvez o mais óbvio, é justamente enfraquecer essa coalizão. Como a gente falou, o Centrão funciona na base da negociação. É tomar lá da cá. Cargo, verba, atender demanda lá na base do deputado. Certo. Uma retaliação assim aberta, pública, funciona como um péssimo sinal para frente, né? Qual o incentivo que o deputado vai ter para apoiar o governo numa votação apertada, se ele sabe que qualquer deslize pode custar caro publicamente, inclusive? Faz sentido, ele fica com o pé atrás. Exatamente. O Terra até apontou isso. Um deputado que perde cargo na região dele, perde influência, ele vai pensar 1000 vezes antes de se alinhar automaticamente na próxima. Entendi. E além desse, Bom, aí vem o efeito cascata, né? O efeito dominó nas votações futuras. Se já perdeu com 251 votos contra, significa que a base já não estava tão firme assim. já tinha uma rachadura ali. Já tinha. Se você irrita mais gente do Centrão, aprovar qualquer coisa daqui para frente, orçamento, reforma, outra MP, fica muito mais difícil. E mais caro. Mas caro como? Mais caro politicamente e financeiramente. O governo pode ter que ceder muito mais. Mais cargos, liberar mais emenda parlamentar. Para conseguir os votos. Isso aumenta o custo político e o custo fiscal para governar. A Carta Capital explorou bem essa dinâmica. Certo. E tem mais algum risco? Alimenta aquela narrativa de autoritarismo, sabe? De usar a máquina pública para perseguir. E a oposição adora isso, né? Prato cheio para a oposição. E parte da imprensa repercute também. Mesmo com a popularidade tendo melhorado um pouco, lá nos 33% do Datafolha, essas ações podem arranhar a imagem com eleitores mais moderados, que não gostam desse tipo de conflito. Aqueles que valorizam mais o diálogo, o equilíbrio. Exatamente. A Carta Capital também toca nesse ponto da imagem de perseguição. É um tipo de desgaste que vai minando a confiança, sabe? Mas, por outro lado, alguém poderia dizer que, bom, se o governo não mostrasse força agora, ele poderia parecer fraco, né? Perder o controle da base de vez. Não tem uma lógica aí, mesmo que arriscada, tipo, preciso mostrar quem manda para não virar bagunça? É uma leitura possível, sim. A ideia de impor disciplina. Só que a natureza do Centrão torna essa aposta muito, muito arriscada. Por quê? É quase um paradoxo. Tentar impor disciplina na marra, com força, num grupo que é essencialmente pragmático, que vive da negociação, pode acabar justamente minando a sua capacidade de negociar lá na frente. Entendi, você mostra força, mas afasta quem você precisa. Exatamente. Afasta ou encarece muito o apoio futuro. É uma linha muito, muito tênue. A grande questão é, essa demonstração de força compensa a potencial perda de confiança e a dificuldade extra nas negociações que virão? Difícil dizer. Complexo. E pensando mais pra frente, 2026? Ah, sim. Essas brigas de agora têm um impacto direto lá na frente em 2026. Construir ou reconstruir uma base de apoio leva tempo, né? Com certeza. Se você começa a destruir essa base agora, faltando meses, talvez anos, para a eleição, você limita a capacidade do governo de aprovar coisas importantes na reta final, ou até de responder a crises que podem surgir. E isso afeta a imagem de governo eficaz, né? Afeta a percepção de eficácia, afeta a popularidade e afeta a história que o governo vai tentar contar para buscar a reeleição ou para fazer o sucessor. É só lembrar como a popularidade variou em 2025, né? Aquela faixa de 24% a 33% que a Reuters mostrou. Cada pontinho percentual faz diferença. Verdade. Diante disso tudo, qual a chance real
de um rompimento sério mesmo com o Centrão agora, no curto prazo. A gente está falando de uma crise de governabilidade batendo na porta por causa dessas demissões? Olha, com base no histórico deles e no que fontes como o Terra e a Carta Capital analisam, a chance de um rompimento total assim, imediato, eu diria que é moderada. Moderada. Por quê? Porque o Centrão, por natureza, prefere negociar dentro do governo, mesmo com tensão, do que ir para o confronto aberto e perder tudo. Eles são pragmáticos no fim das contas, querem manter os espaços. Entendi. O pragmatismo fala mais alto. Geralmente sim. Agora, o risco de escalar a briga existe, claro, e ele aumenta muito se as demissões continuarem assim, de forma muito pública, muito na cara, e se forem vistas como algo generalizado. Aí a paciência acaba, né? Mesmo para eles. E quais seriam os sinais para a gente ficar de olho? O que indicaria que a coisa está piorando? A gente precisa olhar com muita atenção os próximos placares no Congresso. Se deputados do Centrão começarem a votar em peso com a oposição em coisas importantes, orçamento, saúde, segurança, aí é um péssimo sinal. Seria um indicativo claro de afastamento. Claríssimo. Outra coisa. Se começarem a surgir dissidências organizadas, tipo, formarem blocos ou bancadas dentro do Centrão que se declaram contra o governo. E, claro, novas derrotas do governo em votações econômicas-chave no plenário. Seria um termômetro direto dessa relação. Ok, os riscos e os sinais estão claros. Mas como é que isso se traduz na prática? No dia a dia da política, da administração, quais as consequências concretas dessa estratégia de retaliação? A gente pode pensar em custos, né? Primeiro, o custo legislativo direto. Que seria? Mais dificuldade para aprovar a agenda do governo, desde uma lei simples até uma MP nova. Isso significa mais tempo negociando, mais concessões, mais emenda, mais verba para tentar refazer as pontes. Desviando recurso e energia, né? Exatamente. E menos capital político para coisas mais difíceis, tipo reformas estruturais que precisam de muito mais apoio, muito mais coesão da base. O próprio portal da Câmara mostra como o processo é complexo. Certo. E o segundo custo? O custo de imagem eleitoral. Mesmo com aquela melhora na pesquisa da Reuters, se esses episódios de retaliação se repetem, podem afastar eleitores mais de centro, independentes, gente que não gosta desse tipo de briga. E fortalece a oposição. Dá munição para a oposição construir aquela narrativa de abuso de poder, uso da máquina para perseguir. E esse discurso, ele costuma colar, sabe? Com certeza seria muito explorado na campanha de 2026. Entendi. Considerando todo esse cenário complicado, os riscos, o governo tinha ou ainda tem outras opções, outros caminhos para lidar com a derrota na MP, sem criar essa crise toda com a base? Sim, sempre existem alternativas, né? Coisas que a gente vê em análises políticas ou que outros governos já tentaram, a Infomania às vezes reporta sobre isso em situações parecidas. Como, por exemplo? Uma abordagem seria, em vez de focar só em cargo, que é limitado e gera briga, focar em atender demandas específicas lá na base do parlamentar. Destravar uma obra, acelerar um programa social naquela cidade, liberar recurso para um projeto local. Algo que dê um retorno político direto para o deputado na região dele. Exato, sem necessariamente passar pela nomeação em Brasília. Outra coisa, fazer os ajustes necessários, as negociações, de forma mais discreta. Sem transformar em show. Isso, exonerar pode ser preciso na visão do governo, mas fazer disso um espetáculo público só inflama. Preservar os canais de conversa reservados geralmente funciona melhor, e a comunicação é chave. Como assim? Justificar as trocas com critério técnico, de gestão, avaliação de desempenho, ajuda a neutralizar a narrativa de vingança. E claro, pensando mais longe, tentar diversificar a base. Falar com outros partidos, outras lideranças, para não ficar tão dependente só do Centrão. Faz sentido. Várias frentes. Exato. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, o que a gente tem é uma equação bem delicada, né? De um lado, a retaliação do governo, depois da derrota na MP, pode ter um efeito ali tático, imediato. Mostrar força, punir quem traiu, mas do outro lado, carrega um risco estratégico enorme para a estabilidade da base, para o capital político, pensando no médio e longo prazo. Isso num cenário de popularidade
popularidade que, beleza, melhorou em setembro, mas a gente viu que variou bastante no ano, naquela faixa de 24% a 33%. Perfeito. É exatamente essa tensão. A conclusão que a gente tira das fontes que a gente olhou, Terra, Carta Capital, Reuters, é essa. A resposta dura pode até satisfazer uma necessidade ali simbólica, de mostrar poder agora. Certo. Mas arrisca complicar muito a vida do governo lá na frente, na hora de aprovar as coisas no Congresso. Aumenta o custo político e fiscal para ter apoio e pode até desgastar a popularidade antes da eleição de 2026, que é crucial. É, sim, uma aposta de alto risco, com chance real de ser o tal tiro no pé. Bem colocado. E para fechar mesmo, fica uma provocação, né? Algo que sai um pouco do que as fontes cobrem diretamente, mas que a nossa análise sugere. Manda. Pensando nessa natureza pragmática, quase que de negócio, do Centrão. Até que ponto a memória dessa retaliação agora pode contaminar as negociações futuras? Mesmo que, na superfície, as relações voltem ao normal. Qual é o preço, sabe, em confiança, em capital político, de uma quebra pública dessas na relação entre o governo e o Congresso? Fica aí a pergunta para a gente pensar.